Oi, gente! Hoje nós vamos falar como podemos servir e servir é liderar e liderar é servir. Para muitas pessoas, esse termo liderar e servir são coisas muito opostas. No entanto, o Messias, ele nos ensina que liderar é aquele que serve. E nós vimos isso em Mateus 23:11, que diz o seguinte: aquele que for maior dentre vós será o vosso servo. E também nós vemos em Mateus 20, do 26 ao 27, fala assim: mas não será assim entre vós, mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o que serve. E depois nós vamos ver em Mateus que ele tem outras menções sobre como nós devemos servir, o que nós precisamos fazer para servir. Servir não é um ato de bondade, servir é uma ordenança. Nós temos que estar disposto. Se nós queremos fazer a obra do nosso Pai, nós temos que estar dispostos a servir. Servir é um ato de amor, é um ato de respeito, é um ato de carinho, é um ato de bondade. Nós temos que entender que nós temos um legado que foi deixado para o nosso Pai nas nossas vidas. Cada um de nós temos um dom, um talento, nós temos uma capacidade diferente da do outro. Nós temos que um complementar o outro. Então, quando nós servimos, nós damos a oportunidade de nós vermos o que o nosso Pai colocou em nós à disposição. Então, quando nós servimos, nós deixamos o nosso coração disponível para o outro, disponível para o nosso Pai trabalhar, disponível para nós podermos fazer menção a isto, algo tão glorioso e tão importante. E que normalmente às vezes nós não damos tanto valor como deveríamos, porque o Messias, ele veio aqui para nos servir, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a palavra do reino do Pai, para trazer aqui na terra o reino do Pai. Então nós somos discípulos dele, e para nós podermos fazer o que ele quer, nós temos que servir de alguma maneira. Nós temos que ver que a visão que o nosso Pai nos dá é para servir de alguma maneira a sociedade, é para servir a nossa parentela, é para servir um vizinho, é para sempre estar disposto a servir. E isso é muito interessante, porque nós vemos que o Messias, ele serviu lavando o pé, ele serviu fazendo milagres, ele serviu dando palavra, ele serviu no madeiro pela mensagem da cruz do madeiro, que nós vemos até hoje, que nós somos salvos e libertos. Então, nós temos que ver que nós não temos uma maneira só de servir. Juliana, eu não tenho dinheiro para ajudar, para fazer, para não sei o que, mas você tem a sua capacidade, o seu talento, o seu dom. As coisas que o Pai escondeu em você, que você tem que encontrá-las e trazer à tona isto, e trazer essa mensagem. E agora em Marcos 9, do 35, fala o seguinte: e ele se assentou e chamou os 12. Se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. Em Mateus 18:4 fala o seguinte: portanto, todo aquele que se humilhar como uma criancinha, este é maior no reino dos céus. O que o Messias ele estava querendo nos revelar aqui é que
eles promovem a inocência, a simplicidade da infância. É para nós adotarmos a vontade de nós estarmos no reino do nosso Pai. É para nós adotarmos essa vontade de buscar o reino, sendo inocente, sendo simples como uma criança. O desejo de ser maior no reino dos céus, ele nos revela um orgulho. E isto é inconsistente para nós sermos genuínos e saímos sendo discípulos do nosso Messias. O Messias, ele nos frisa que o tratamento bondoso e gracioso que vem do nosso Pai como uma criança é o que nós temos que nos internalizar, nos capacitar, estar ali presente. Nós temos que entender que o nosso Pai, ele nos dá situações que ele nos prova nisto, que ele quer que nós servimos naquilo. E às vezes nós não damos valor e nós não entendemos. Porque todo aquele que recebe uma criança, ele nos ensina que em seu nome ele será recompensado, como se estivesse recebendo o próprio Messias. Então, nesse sistema de valores, para o nosso Messias, ele vem nos ensinar que ninguém se torna o primeiro através de agressividade ou privilégios, mas por meio de servir o próximo, de ter o propósito no seu coração de servir. E o próprio Messias, ele fala em Mateus 20, 28 o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós vemos que o sacrifício que o Messias fez no madeiro foi para resgatar muitos, que é nós, que, assim como diz a palavra, que não vão ser todos, mas vão ser muitos. Então ele veio aqui para nos servir como um sacrifício voluntário, por amor às nossas vidas. Ele deu a sua vida para que nós possamos estar no tempo da graça e ser salvo. E esta palavra nós vimos que foi a tese de Isaías 53 e que foi explicada em Mateus 8, 17. Então fala o seguinte: para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, e disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. A sua morte, ela teve como sacrifício a expiação pelos nossos pecados, espiritualmente dizendo, que isso foi consequência pecaminosa da ação de Adão. Então o Messias, ele veio remover isso de nós. Ele veio suportar o sacrifício de cruz do madeiro, ele veio nos servir para isto. E nós vimos que o Messias, ele entendia que a morte de cruz é um ato de submissão ao nosso Pai. A morte do madeiro foi um ato de submissão ao nosso Pai. Então ele se sacrificou para levar as nossas transgressões e suportar essas punição de todas as nossas iniquidades. Aqui eu deixei exemplos na palavra de como nós devemos entender o que ele fala para nós servirmos e como ele veio para nos servir. Amanhã nós falaremos mais sobre isso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!